espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Obrigado por você estar deixando o seu like. Já aperta ele aí, por favor, em nome de Jesus, para ajudar o canal a ser reconhecido como um bom conteúdo. Se você está gostando dos meus estudos, não esquece de deixar esse like, de fazer um comentário e compartilhar com mais pessoas. Essa é a sua função, amém? Agora nós vamos passar aqui a ouvir 1 Samuel capítulo 12, um capítulo lindo, que fala que Samuel, já velho e cansado, reúne o povo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai prestar contas de tudo que ele fizera por eles, dando a eles um rei, conforme eles haviam pedido, e pedindo para que eles o julgassem. Se porventura ele tivesse explorado, se ele tivesse oprimido alguém, ou aceitado suborno, ou fechado os olhos para a culpa de alguém, que o povo testemunhasse contra ele na presença do Senhor, que ele restituiria a todos. Versículos 1, 2 e 3. Olha que atitude bonita. Eu quero que vocês me julguem, eu quero que vocês me digam o que vocês acham, que eu fiz alguma coisa errada, eu subornei alguém, ou eu aceitei suborno, ou eu maltratei. Eu quero que vocês me julguem na presença do Senhor. Esse era um verdadeiro servo de Deus, o nosso profeta Samuel. E todo o povo reconheceu a sua integridade, a sua retidão, dizendo que ele não tinha feito nada de errado. Aleluia! Versículo 4. Samuel então lhes disse que o Senhor seria testemunha entre ele e o povo, de que ele nada fizera. Versículo 14. Ele queria partir para o Senhor com a certeza de que ele havia feito tudo que o Senhor havia pedido entre ele, e chamou todo o povo para ser testemunha. Hoje nós temos as nossas testemunhas que vão testemunhar na presença do Senhor, os anjos, os arcanjos, os querubins que nos cercam, o Espírito Santo que nos dirige, que vai dar testemunho do que você fez enquanto você esteve na presença do Senhor, enquanto você esteve nessa terra. Se você falou do Senhor, se você ministrou, se você fez boas obras, se você proclamou esse evangelho, se você cumpriu o ID de Deus, Deus vai chamar os anjos para testemunharem contra ou a favor de você. Eu espero que seja muito a favor, em nome de Jesus. Samuel declara que o Senhor era testemunha, então que nenhuma culpa foi encontrada nele. E o povo concordou. Versículo 5. E Samuel volta a lembrá-los de que Deus fizera por eles e que ele seria a testemunha, e que ele entraria em julgamento com eles perante o Senhor, com base nos atos justos dele em favor daquele povo e dos seus antepassados. Versículo 7, ele diz: eu também vou ser testemunha contra vocês. Nós vamos entrar em julgamento com Deus por tudo que vocês fizeram e por tudo que o Senhor fez por nós. Ele relembra, começa a relembrar desde Jacó lá no Egito, Moisés, Arão, e como eles tiraram de lá. Versículo 8, ele vai trazer à memória daquele povo tudo que Deus havia feito por eles. Lembra-os de que os antepassados deles se esqueceram do Senhor, que foram entregues a Sísera, aos filisteus, ao rei de Moabe. Versículo 9, vai relembrando. E depois como Deus os livrou, quando eles clamaram, quando eles se arrependeram, enviando Jerubaal ou Gideão, como nós já vimos, Baraque, Jefité, Samuel, libertando a todos daquele povo das mãos do inimigo. Versículo 11, olha Samuel trazendo à memória aquilo que trazia esperança para aquele povo. E quando vocês viram Naás avançando contra os amonitas, pediram um rei, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Versículo 12, ele dá uma chamadinha de atenção, falou, ó, vocês pediram um rei, eu trouxe um rei para vocês, mas vocês sabem que vocês deveriam ter continuado me ouvindo os profetas, ouvindo a minha voz. Mas vocês querem um rei? Toma um rei aí para vocês. Agora, pois, está aqui o rei de vocês, como vocês pediram para o Senhor. Versículo 13. Se vocês obedecerem ao Senhor e ao seu rei, também tudo lhes irá bem. Versículo 14. Mas se vocês se rebelarem, a sua mão será contra vocês. Da mesma forma que fez com seus antepassados, ele vai fazer com vocês também. Versículo 15 fala isso. Agora vou provar-lhes o que Deus pode fazer. Nós estamos na época da colheita do trigo. Eu vou pedir ao Senhor que mande chuva, para que vocês saibam que o Senhor reprovou totalmente vocês
quando vocês pediram a ele um rei. Versículo 17. Então o Senhor, muitas vezes quando ele quer te castigar, ele te dá exatamente aquilo que você pede, viu? E isso, ele sabe que não será bom para você, como ele sabia que não seria bom para aquele povo ter um rei, um homem governando. O Senhor queria estar na cabeça, queria estar governando através dos profetas. Mas ele falou, vocês pediram um rei, eu vou dar um rei para vocês. Mas saibam que eu reprovei essa atitude de vocês deixarem de confiar em mim para querer confiar num homem. E Samuel clamou ao Senhor e adivinha? Veio a chuva, veio os trovões. Assim o povo temeu muito ao Senhor, porque viu que a palavra de Samuel realmente se cumpriu. Versículo 18. E o povo pede a Samuel que orasse por eles ao Senhor, mas ele lhes diz para não terem medo. De fato, fizeram este mal, mas era só continuarem a seguir ao Senhor e continuar a servi-lo de todo o coração. Versículo 20. Eles ficaram tão preocupados com aquela situação, falaram, nossa, ora ao Senhor por nós, porque nós fizemos uma coisa muito errada. Ele falou, não, eu vou orar, mas fiquem tranquilos, o Senhor está nesse negócio, Ele vai continuar com vocês, ainda que vocês erraram, ainda que vocês pediram um rei quando deveriam ter ouvido só o único rei lá, que é o Senhor, mas o Senhor vai continuar defendendo, o Senhor vai continuar protegendo, o Senhor vai continuar guardando. Por quê? Porque a palavra dele é que não pode. Ele não vai voltar contra a própria palavra dele, que ele havia prometido a Abraão, a Jacó e a todos os outros antepassados daquele povo, de que ele os protegeria e os abençoaria até o fim. Não se desviem, não sigam ídolos que são inúteis e que não vão poder livrá-los. Versículo 21. E por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, porque o Senhor tem prazer em torná-los o seu povo. Versículo 22. Não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa do nome do Senhor que Ele nos preserva, que Ele nos poupa, que Ele nos dá tantas coisas em abundância. E longe de mim, diz Samuel, deixar de orar por vocês. Versículo 23. Vou continuar ensinando o caminho que é bom e é direito. Faça como Samuel, continue ensinando a todos o caminho, a verdade e a vida, que hoje nós já sabemos que já chegou até nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia! Somente temam ao Senhor, sirvam-no fielmente de todo o vosso coração, considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Versículo 24, ou seja, nunca se esqueçam de tudo que o Senhor já fez por você na sua vida, tudo que Ele já fez por todos os que confiaram nele. É só você ler essa palavra, é só você seguir e você vai ver que sempre tem um fim bom para aqueles que temem, que amam e que obedecem ao Senhor. E nada bom para aqueles que se desviam, daqueles que não dão ouvidos, daqueles que procuram andar segundo o seu próprio coração. Mas se vocês insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Versículo 25. Olha a advertência de Samuel. Se fizer o mal, vai ter pagamento. Que tremendo ensinamento nos traz esse capítulo, não é verdade? Não é por nós que Deus continuará a nos proteger, mas por causa do nome dele que você e eu carregamos. Aleluia, glorifique a Deus por isso. Ele tem prazer em nós, o seu povo, e sempre haverá um novo Samuel a interceder por nós e a pregar-nos o evangelho e a mostrar-nos o caminho. Sempre haverá um homem de Deus que o Senhor vai levantar para pregar esse evangelho para você, para que não permita que você se desvie do caminho. Então esteja sempre abrigado numa comunidade, seja dirigido por uma pessoa que você confia, por um pastor da sua confiança. Aprenda a se submeter ao Senhor e aos seus princípios, aos seus mandamentos, aquilo que Ele ordena nessa palavra. A palavra nos diz que o nosso grande sacerdote, o Senhor Jesus, é aquele que intercede por nós hoje, junto ao Pai. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, siga com fé, siga sem duvidar, sem vacilar, sem temer. Não abandone a sua fé para que nenhum dos males que foram descritos aqui nesse capítulo
venha sobre a sua vida. Deus é bom, mas você não é bom. Reconheça isso. Então, esteja firmado na rocha, fechado com Ele, o único que pode te proteger e te guardar de todo mal. Eu não sei quantas vezes o Senhor vai buscar nos lembrar de tudo que Ele fez, tudo que Ele fez ao seu povo. Olha o tamanho dessa palavra que Ele deixou para que você nunca se esqueça de todos os seus benefícios. Amém? Porque o povo é rápido, hein? O povo é rápido para esquecer todo bem que é manifesto. No primeiro mal que chega, já se revolta contra o Senhor, esquece de todos os benefícios que o Senhor já tem feito por ele. E você sempre precisará do favor do Senhor. Isso é inevitável, você sempre vai precisar do favor do Senhor. Hoje você não está precisando, mas amanhã você vai precisar com certeza. Então não espere para buscar o Senhor só quando a luta chegar, só quando vier o tempo da dor, do sofrimento, da doença, da morte, da perseguição, da traição. Não! Procure o Senhor nos tempos bons, nos tempos que você está na bonança, porque a chuva com certeza vai chegar para a sua vida. Busque-o já agora de todo o seu coração, todos os dias dessa sua breve e frágil vida humana. Agarre-se ao Eterno, agarre-se ao Todo-Poderoso, agarre-se a essa palavra, agarre-se ao Senhor dos céus e da terra e não se aparte dessa palavra. Confie nas promessas. A seu tempo tudo irá bem e continuará indo bem se você não se desviar. Em nome de Jesus, entre hoje no julgamento com o Senhor, assim como Samuel se colocou para ser julgado por aquele povo e depois julgou aquele povo na presença do Senhor. Faça isso, coloque-se na presença do Senhor para que Ele te lembre, para que Ele te faça cada dia melhor, para que Ele desperte em você esse sentimento, essa necessidade de falar do nome dEle, porque tudo que Ele quer é que você esteja na presença dEle, que você confesse suas culpas, suas misérias, sua podridão, sua pequenez, a sua incapacidade de lutar sozinho as suas guerras. Declare isso ao Senhor. Senhor, eu não sou capaz, me ajuda, me fortalece, me restaura, me dá entendimento para que eu continue na tua presença todos os dias. Peça a Ele que o perdoe, que o livre e assim você vai alcançar misericórdia. Já está esperando para entrar em comunhão com Ele? Então corre, porque a hora é agora, o dia é hoje. Faça o que você tem que fazer sem demora. Fique abençoado em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesse dia, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal, de qualquer situação que você está passando, que você entenda que o Senhor tem escapatória, que o Senhor tem um caminho montado, que o Senhor já preparou tudo para você que ama, que serve e que obedece a essa palavra. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta com 1 Samuel capítulo 13. Não esquece de deixar o like, porque às vezes vocês esquecem. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou.